Desde que eu ouvi pela primeira vez o hino do caçador, dá aquela emoção. Quando começa a tocar, é uma coisa, assim, inexplicável pra gente. Nasceu de brincadeira, né? O camarada, esse Antônio Ventanias, é o fundador. Antônio Evangelista de Lima é o nome dele. Ele pescava, fazia canoa, consertava canoa e gostava de caçar. Tinha um grupo ali no Pernambuco Novo, e o final de semana ia caçar. Foi fundado para homenagear os caçadores. Na época, a nossa cidade tinha muita mata, né, e tinha um grupo grande de caçadores. A minha mãe, eu ainda menina, ela contando as histórias do bloco dos caçadores. Ela contava, ela contava a história e cantava as músicas para mim ouvir. E eu, desde criança, que eu aprendi a cantar a música dos caçadores. Casa do interior, aquele corredor longo, né? Os quartos do lado. E aí ele criava o cavalo no quintal. E o cavalo passava por dentro do corredor, minha avó ficava braba porque fazia cocô no corredor todinho. Mas esse era o cavalo que ele saía no bloco dos caçadores também. Era muito bacana, assim, ouvir essas histórias e ver o carinho que as pessoas têm por ele, assim, o respeito. E no carnaval ele achou por bem prestar uma homenagem aos caçadores, pessoal que caçava. E reuniu os amigos, foi buscar mais, que tinha também, aqui no centro tinha também, e juntou e saiu com um bloco lá do Pernambuco Novo, sem cor, sem camisa, assim, voluntariamente, e saiu com um bloco com o nome Os Caçadores, e isso pegou. No outro ano, vamos de novo, no outro, vamos de novo, e tá até hoje. Meu avô era caçador, ele saía abrindo o bloco junto com o seu Zé Juca, montado num cavalo, uma espingarda, vestido de caçador, né, e isso vai passando de geração para geração. Bem, que eu saiba, parece que eu fui a primeira porta-bandeira dos caçadores. Olha, 18 anos para 83 anos, né? É muitos anos, não é brincadeira. Eu recebi o convite de ser a porta-bandeira oficial dos caçadores, e foi uma emoção muito grande. Terminou o bloco e eu ainda queria ficar dançando na porta. Para mim é muito gratificante, principalmente pelo legado que eu carrego da minha avó e das minhas tias. Então, quando eu recebi o convite, foi uma felicidade que eu não conseguia expressar. Me criei nesse bairro. Meu pai era caçador. As tias de minha mãe, também caçador, inclusive uma delas foi porta-bandeira lá no século passado, né? E trouxe pra gente esse amor pelo verde e branco. Eu era muito criancinha, né? E eu sempre tive um sonho, sempre tive o sonho de sair porque eu via o pessoal saindo. E a minha outra neta, irmã dela, também foi uma porta-bandeira belíssima, muito bonita. É muito lindo para mim ver que a minha família fez parte do centenário do caçador e saber que a gente fez parte da história, uma história muito bonita, né? Tinha o finado Vardo, que eu até recordei isso. Era.
E Era. sempre me incentivou quanto à arte. Quando eu pude realmente sair no Caçador, foi a realização desse sonho. Eu lembro que foi uma luta para sair, porque a manhã sempre foi um pouco rígida, então para ela foi um desafio, assim, permitir que eu saísse. E agora a bisneta Maria Isabel, com 10 anos, ela foi porta-bandeira mirim e brilhou o ano passado. O pessoal ficava louco com ela. Maria Isabel! Você tá bem? E aí lá? A coisa bem! Olha, é isso. Vai dar certo. Eu trouxe mais coisas também, se quiser, tá? Tá. Na minha infância, quando eu comecei a tocar, o presidente, se eu não me engano, dos Caçadores era Mano Siriaco. Então ele disse, vamos fazer uma orquestra dos aprendizes para a gente sair com o Leão de Aço. Então a gente começou a ensaiar a orquestra de aprendiz com uns 2 coroas mais veteranos para a gente sair com o Leão de Aço. E a gente saiu com essa turma jovem. Primeiro carnaval que eu fiz aqui foi com o Leão de Aço. O Pilar tem esses 2 clubes como símbolo da cidade, até que uma professora, para dar as cores do Pilar, foi buscar as cores desses blocos. Blocos Caçadores para a cidade de Pilar faz parte da vida de todos os pilarenses. Como meus tios, saía de lá do Torrão vestido para vir para aqui para pular no Caçador. Passava pelo Leão de Aço. E o meu outro tio também, o Zé Sartírio também, saía também de lá de baixo para vir brincar aqui. Então eu acho que eu puxei esse tio, né? Que gostava do... E mais assim, né? Eu peguei de lá de baixo, eu escolhi a namorada do Pernambuco Novo, aí foi que eu fiquei aqui mesmo. Mas aqui no Pilar, quem não é caçador é o nosso adversário. 82, me parece que é 82. O coronel Doutor Rocha, ele era comandante da Polícia Militar, e ele achou por bem que ele tentou fazer esse encontro ali na praça, e ele combinou com os dois, está tudo combinado, com os dois, mas não combinou com o povo. Nem o povo de lá se une e nem o de cá também. Aí nunca vai acontecer coisas boas, né? Do encontro de um bloco com outro que nunca poderia acontecer. Nunca, né? É sempre assim, a polícia fica de um lado e fica do outro lado e do lado de cá para não deixar avançar. Se um vem por aqui, o outro vem por cá. Então, ele trouxe a Polícia Militar, trouxe a cavalaria e fez um cordão de isolamento ali na praça para ver o encontro e as meninas, as 2 bandeiras, cruzar a bandeira e passar um pelo outro. E a gente, todo mundo com medo e tudinho, uns com medo, não vai haver nada, que é isso também, ele falou lá com o pessoal que ele era do Leão de Aço. Só que na hora do encontro, que as meninas se aproximou uma da outra, um embriagado que estava no meio, pulou na bandeira do aço e puxou para tentar rasgar a bandeira do Leão de Aço. Nesse puxa-voto que deu, tomou a bandeira da mão da menina e o povão que vinha acompanhando, aí partiu para pegar quem puxou a bandeira e o outro foi puxar a bandeira do caçador. Foi um cacete danado. Ou eu corri para debaixo de um palanque, eu me lembro que eu corri, fiquei lá agachadinha embaixo do palanque com medo da confusão. Pô, a orquestra sumiu, nem que sabia onde entrou a orquestra, tanto de um lado quanto do outro. Parou tudo e a polícia, quando conseguiu se organizar, conseguiram ainda juntar todos e botar um para lá, outro para cá e terminou o carnaval aí. Eu costumo dizer que ser caçador é trocar o sangue no carnaval de vermelho para verde. Não tem outra opção. É caçador desde que nasci. Não tem não ser. É isso mesmo.
acho que a gente dedica não só o nosso trabalho, mas o nosso afeto, né? É, Porque é é, uma coisa passada de mãe para é, filho, de filho para filho, e assim a gente vai é. construindo essa história dentro do caçador. Ninguém pode dizer assim: "O caçador é meu", porque o caçador ele não tem dono. O caçador, ele foi fundado e desde a sua fundação são muitas mãos, não é? Cada um dá a sua contribuição. Eu fui presidente pela primeira vez depois que se organizou, porque antes era só um bloco assim, um bloco, mas era um bloco sempre forte, mas não era organizado. E em 91 houve uma assembleia e o pessoal que estava conduzindo achou por bem que o caçador se transformasse num clube social. Depois que organizaram tudinho, tem que fazer eleição, presidente, sei lá, então me elegeram presidente e eu fui a primeira presidente. E a partir daí a gente passou a ser uma associação. Quando a pessoa faz uma diretoria, faz uma diretoria que queira trabalhar. Então, quando é o começo, é bom. Depois ficam tudo se afastando. E eu fiquei quase só no caçador. Aqui não tinha nada o caçador. Não tinha mesa, não tinha fantasia, não tinha nada. Deixaram limpo de tudo. Os ventiladores foram os diretores mesmo que cada um doou um, pra gente ir fazendo as coisas devagarzinho. É claro que foi tudo muito difícil, né? As coisas não eram como hoje. Hoje existem as facilidades. O caçador, nesses 100 anos, ele teve, assim, altos e baixos, né? Eu fazia alguma coisa, era, para nome, seresta, para poder garinhar dinheiro para fazer para poder sair o caçador e, e saía também na rua pedindo. Sem chegar durante o ano perguntando o que é que tá faltando no caçador. Tá faltando alguma coisa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, ninguém chega para perguntar nada. Agora, quando chega no dia do bloco, quer exigir o que a gente não pode fazer. Então, manter essa tradição, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer dentro do município. E atualmente, como diretora de cultura, eu trabalhei muito em função de que esses patrimônios fossem reconhecidos. Hoje, o caçador é patrimônio vivo. Podemos dizer que uma lei o reconheceu e esse reconhecimento já existe no coração das pessoas. E se tornou também patrimônio cultural imaterial. Ele foi reconhecido não só no município, mas a nível de estado. Então, eu acho que tudo que tem na nossa cidade, que fez história, que faz parte da vida de pessoas que já passaram por aqui, precisa ser mantido, precisa ser preservado, e precisa ser divulgado e precisa estar ativo. Eu espero só que ser patrimônio vivo, que todo mundo sabe, patrimônio vivo. Hoje sou eu, amanhã é outra pessoa. Eu espero que um que vir na próxima, ou daqui eu trazer que vir na próxima, não deixe isso ir de água abaixo, né? Nós pedimos que trabalhe pelo clube, não é por dinheiro. Essa aqui é a dona Laudiceia. Laudiceia, essa aqui é a filha dela, que já foi porta-bandeira também. Olha ela aqui. Aqui é seu Haroldo e a esposa dele, caçador também. Aqui é Gilmar, mestre sala, e aqui é a porta-bandeira. Os Caçadores, ele é um misto de emoção por conta da minha história. Eu fui criada, cresci aqui nos Caçadores. Um dos nossos diretores foram assassinados e a gente tem que desfilar com uma fita preta, nosso caçador de luto.
Parece que eu tô vendo ele em cima dos carros, consertando uma lâmpada, um fio, alguma coisa. Então, para mim, é um momento de estar próximo dele. Desfilamos em homenagem a ele. Mesmo de luto, desfilamos. Então, assim, é uma emoção muito grande. Eu amo isso aqui, porque é o momento que eu sinto ele perto. E quando a gente perdeu o Daniel, sempre que o caçador saía, não teve quem substituísse, né? Foi uma lembrança minha que ficou muito forte. Foi a lembrança da perda do Daniel, dentro do caçador. Eu acho que a gente faz memória de todo mundo que já passou aqui dentro. E é muito difícil para quem leva a bandeira, para quem tá ali, principalmente pro mestre-sala, ter uma posição de respeito de algumas pessoas. E tem pessoas que são realmente insubstituíveis. Eu acho que quem fez parte do caçador, da diretoria e conheceu o Daniel sabe disso. Então é o peso e a importância de trazer não só a beleza do carnaval, mas também a memória de todos aqueles que fizeram parte até hoje. Eu lembro o ano que eu saí de porta-bandeira oficial, meu avô já estava muito doente e ele não conseguia andar. Não está presente. Quando o caçador sai, não é isso? A gente que fica fora sente também que queria estar presente também. Saiu do carro nos braços. A minha mãe colocou ele no braço, junto com a minha tia, e ficou todo. Eu tenho até a foto, eu saindo da casa da Ivanilda, que era lá que eu me arrumava, e quando eu saí, ele estava encostado com a minha mãe e a minha tia segurando ele, e ele aos prantos. Foi, não foi bom. Aí ele olhou no meu ouvido e ele disse: Agora eu já posso partir. Aí eu fico até emocionada. Porque eu não posso ir de jeito nenhum. Primeiro foguete que soltam, aí começa a chegar, começa a chegar. Quando a gente dá fé, a gente é aquele mundão de gente. Que a gente diz, meu Deus, eu pensei que não ia dar ninguém. Só no dia que sai o caçador, que chega ali naquela praça, que você vê a turma pegando a bandeira e pulando na frente, ô caramba. Nesses 3 dias de carnaval, os caçadores jogando flores, chamando o povo para a folia, em grande festa de alegria. Nesses 3 dias de carnaval, os caçadores jogando flores, chamando o povo para a folia. Não há, não há, não tem igual. Os caçadores são quem mais brilham durante o carnaval. Quem é caçador sabe. Quando toca a música, o hino do caçador, a gente começa a se arrepiar, a gente sente uma emoção, a gente sente vontade de chorar. É uma emoção que só quem vive é que sabe explicar. A música chegou aqui maestro do Recife. Aí há uma história de que alguém do Recife foi quem fez essa música. Quando você toca, você vê o povo sair do chão. Então é uma emoção muito grande. A gente tem paixão, como um torcedor de um time que tem paixão pelo seu time. Mas é aquela coisa que a gente, quando toca, parece que o corpo da Arrepia, né? gente arrepia, né? Que fica aquela coisa, o coração fica aquela, palpitando, aquela coisa, aquela alegria mesmo. E as músicas do Caçador, ela toca na alma da gente. É uma música muito bonita, muito tocante. A pessoa fica emocionada, né? Naquela hora que, quando vem tocando, avante, meus caçadores. Já saí nos Caçadores cantando no trio elétrico em cima, cantando a música dos Caçadores para o povo, e o povo vibrando, e eu cantando a música dos Caçadores. Que grande festa, que alegria, nesses 3 dias de carnaval.
os Os caçadores caçadores jogando flores, chamando o povo para a folia. Não há, não tem igual. Os caçadores são quem mais brilham durante o carnaval. Não há, não tem igual. Os caçadores são quem mais brilham durante o carnaval. É lindo. Não tem não quem não se arrepie. Parará, 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 parará. Que linda a gente na rua. Isso aqui, os caçadores, é a nossa vida, é a nossa história. É um ato de resistência, é um ato de luta, é um ato de amor pelo bloco, de amor pela cultura. Amor e amor pelo verde e branco. E quando toca o hino, maravilhoso. Não tem como explicar isso.